Vamos lá, circuitos elétricos. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, o que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão de 90 e 130 volts. É entre esse range, né? Entre 90 e 130. Aí vem a pergunta: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Vem as alternativas 1, 2, 3, 4, 5. Bem, como resolver essa questão? Muita gente resolve essa questão por meio de tentativa e erro. E até que dá para fazer relativamente rápido. Mas tentativa e erro não é uma forma boa de tentar resolver um problema, porque senão vai que as opções são muito grandes e aí você vai ficar perdendo 20, 30, 40 minutos para achar a solução. A forma correta é a seguinte: a gente começa com a ideia de lei de Kirchhoff. O que a lei de Kirchhoff diz? Que se eu somar o potencial de todos os elementos de um circuito dentro de uma malha, isso vai dar zero. Como assim? Primeiro, vamos simplificar isso aqui, todo esse circuito aqui, no seguinte circuito. Eu vou ter a fonte de 110, 120, né? Como foi dado na questão. Está aqui minha fonte. Eu vou ter essa resistência de 10 ohms. E essas 5 resistências, que são as lâmpadas, mais a televisão aqui é 50, né? E essas outras aqui são tudo 200. Essas 5 resistências mais a televisão, elas estão em paralelo. Eu posso pegar todas elas e comprimir uma única resistência, que seria uma resistência equivalente. Correto? Isso vai fechar aqui o circuito. E aí eu tenho esse circuito simples de analisar. A lei de Kirchhoff diz que se eu somar o potencial de cada um desses elementos, isso tem que ser igual a zero. Só que tem um detalhe. Quando você tem uma fonte, esse potencial é positivo, que seria o 120. Quando você tem um resistor, esse potencial é negativo. E aí, no caso, o potencial de um resistor é sempre dado pela resistência vezes a corrente. Ok? E aqui seria essa resistência aqui, que eu vou chamar somente de R, já que o outro é REC. E aí, eu tenho aqui um potencial da fonte. O primeiro potencial, que sempre vai ser calculado por RE, quando se trata de um resistor. E aí eu vou ter ainda menos, falta esse resistor aqui, então é menos, o R, REC, e isso igual a zero. Então, tenho potencial da fonte, potencial para um resistor, potencial para outro resistor, que é esse REC. Isso tudo somando dá zero. Só que o detalhe é o seguinte: eu preciso que o potencial aqui nesse resistor, em especial, seja 90 volts, porque é nesse potencial que minha televisão funciona. Aí você vai falar: Jacques, mas você tem várias resistências aqui dentro. De fato, eu tenho várias resistências, mas para resistências em paralelo, o potencial que está aqui, todos eles vão sentir o mesmo potencial. Para resistência em paralelo, o potencial é o mesmo. Então, eu só preciso dizer que aqui, esse potencial aqui tem que ser 90. Então, ao invés de escrever assim, eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou ter 120 da fonte, menos RI desse resistor aqui, menos, e aqui eu vou ter um total de 90, porque eu preciso que esse potencial aqui seja 90 para que minha televisão continue funcionando. Isso vai ser igual a zero. Dessa expressão, eu consigo calcular a corrente, uma vez que esse R é conhecido e vale 10 ohms. É esse R aqui, ó. Ok? Bem, isolando o I, eu vou ter que o I é igual a 3 ampere. Fica 120 menos 90 dá 30. Aqui vale 10, vai para o outro lado. 30 dividido por 10 vai dar 3 ampere. Bem, essa é a corrente do nosso circuito aqui, certo? Desse circuito aqui em especial, porque para cada uma das resistências você vai ter uma corrente diferente. Como isso aqui está em paralelo, eles compartilham do mesmo potencial, mas a resistência é diferente. Beleza. Para que eu fiz tudo isso? Bem, essa corrente aqui, ela passa pela resistência equivalente. Então, se eu aplicar a lei de Ohm para essa resistência equivalente, o que a lei de Ohm fala? A lei de Ohm fala que o potencial é igual a resistência vezes a corrente. Eu já sei o potencial. O potencial aqui é 90, certo? Então, eu vou ter que 90
é igual a resistência, é a resistência equivalente, é o REC, vezes a corrente. A corrente a gente acabou de descobrir que vale 3 A. E daí eu tiro a seguinte relação, onde a resistência equivalente é igual a 30 ohms. O que isso significa? Vamos analisar antes de começar a fazer mais conta. Na prática, vamos considerar que todas as lâmpadas aqui estejam apagadas. Então é como se elas não estivessem no circuito. Aí o que eu tenho é uma resistência de 50 ohms aqui. Uma resistência de 50 ohms quando todas as lâmpadas estão apagadas. Quando eu ligo uma lâmpada, o que acontece é que uma lâmpada em paralelo com a minha televisão faz com que a resistência equivalente aqui diminua. Sempre que você acrescenta mais uma resistência em paralelo para uma resistência equivalente, a resistência cai. É diferente, quando a resistência é em série e você coloca mais uma resistência, a resistência aumenta, porque você vai somando. Mas como aqui está em paralelo, toda vez que você coloca mais uma resistência, ou seja, você liga mais uma lâmpada, a resistência final aqui vai diminuindo. Com todas as lâmpadas desligadas, você não tem nenhuma delas, a resistência é a própria televisão. Então a resistência equivalente fica sendo 50. Só que à medida que você vai ligando as lâmpadas, isso vai baixando. Só que, para que eu tenha 90 volts, ok? Eu tenho que ter uma resistência de 30 ohms. Se eu diminuir mais ainda a minha resistência, ok? A voltagem ela vai baixar. São diretamente proporcional. Então eu não posso ter uma resistência menos que 30. Então qual é a ideia aqui? Eu sei que resistência equivalente vai ser calculada assim, ó. A resistência equivalente é 1 sobre resistência equivalente é igual... Aí eu vou colocar aqui, ó, a minha televisão, 1 sobre 50, mais... E aí eu tenho aqui as lâmpadas. Só que todas as lâmpadas têm a mesma resistência. Então vai ficar algo assim, ó. Para uma seria 1 sobre 200, certo? Que cada resistência aqui é de 200 ohms. Só que se eu tiver duas, ou seja, duas resistências, aqui fica 2, né? Fica 2. Se eu tiver 3, aqui fica 3. Por quê? Porque eu vou somar aqui mais 1 sobre 200, aí só vai somar os numeradores, já que o denominador é o mesmo. Então, na prática, ao invés de colocar um número aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar N. O que vem a ser o N? N é o número de lâmpadas. Se eu tiver uma única lâmpada acesa, eu vou ter a minha televisão mais 1 sobre 200. Se eu tiver duas lâmpadas acesas, vai ser a minha televisão mais 2 sobre 200. 3 lâmpadas acesas, 1 sobre 50, que é a televisão, mais 3 sobre 200. Basicamente é isso. Então a resistência equivalente vai ser dada por essa expressão aqui, ó. E aí eu posso simplificar essa expressão da seguinte maneira. Vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual a... Aqui vai ser, eu posso multiplicar, né, o denominador. Eu posso multiplicar o denominador e aí eu somo no numerador. Vai ficar... Aqui vai ficar... No denominador vai ficar 50 vezes 200. Isso vai dar 000, vai dar 10.000, né? Tem aqui 10.000. Aí 10.000 dividido por 50 dá 200. Mais 10.000 dividido por 200 dá 50 vezes N vai dar 50N. Só que, qual é o valor mínimo? Qual é o valor que eu tenho que ter para minha resistência equivalente? Tem que ser 30, né? Menos que 30 não pode. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do REC, eu vou colocar 30. E aí, o que acontece? Nessa expressão, eu já tenho todos os números, menos o N. E aí eu posso achar o N diretamente, sem ficar tentando 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu posso achar o N diretamente? Porque lá no início eu defini que meu potencial tinha que ser 90 e achei qual deveria ser a resistência para que meu potencial fosse 90. E aí sim eu consigo achar o N. Se eu isolar tudo aqui, ó, para começar, eu posso cortar um zero com esse zero. Eu jogo 1.000 para o outro lado e eu vou ter 1.000 dividido por 3. Esse 200 está somando, certo? Então vem para cá subtraindo, vai ficar menos 200 é igual a 50N. E aí eu posso fazer aqui uma relação, 3 vezes 200, 600.
1.000 menos 600, 400 sobre 3. E eu vou ter que 50N é igual a 400 sobre 3. Eu jogo 50 para o outro lado. Vou fazer aqui no cantinho. Não, vou fazer ali para cima. Eu jogo o 50 para o outro lado. Eu vou ter que N é igual a 400 dividido, 50 vai dividindo, pega multiplicando com 3, dividido por 150. 400 dividido por 150, posso simplificar. N vai ser igual, simplifica aqui também por 5, que vai dar 8 dividido por 3, certo? 8 dividido por 3, isso aqui é aproximadamente 2, alguma coisa. Ou seja, para eu ter uma resistência de 30, apaguei aqui em cima, né? Para eu ter uma resistência equivalente de 30 e aí eu ter um potencial de 90, eu preciso ter 2, alguma coisa de lâmpada ligada. Isso quer dizer, como eu não tenho 2, alguma coisa, ou é 2 ou é 3. Se eu ligar 3 lâmpadas, eu vou passar o meu valor N, ou seja, minha resistência vai cair mais do que deveria. Então, a minha resposta seria o primeiro valor inteiro, que seria 2, tá bom? N é igual a 2. Essa é a nossa resposta, que é a letra B. Essa é uma questão que, a princípio, ela dá trabalho, não é fácil, tá? Essa aqui só gente bem preparada conseguiria responder. Então, eu recomendo que você sempre estude bastante circuitos elétricos, porque Enem é certo. Todo Enem, desde que surgiu o Enem, sempre cai pelo menos uma ou 2 questões de circuitos elétricos. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!